Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos aqui conosco Guilherme Barra, contador e diretor da MB Contabilidade, Homero Gonçalves, advogado empresarial e proprietário da HG Advocacia, e Evandro Ribeiro, médico e diretor do Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, e se você é da área da saúde, você não pode perder, porque a gente vai trazer um monte de informação que vai ser muito relevante para você. A MB Contabilidade é um escritório de contabilidade aqui de Juiz de Fora, que apesar de atender diversos segmentos, tem se especializado cada vez mais na área da saúde, não é, Guilherme? Felipe, nós começamos meio que de forma involuntária, né? Meu pai, há muitos anos atrás, trabalhava num banco, Crédito Real, e atendia muitos médicos lá. E aí ele tinha também um escritório e foi criando essa clientela de médico. E na época, muito poucos contadores gostavam de trabalhar para médico, né? Era uma área mais difícil, muito detalhada, e aí acabamos que nós ficamos criando essa expertise na área de saúde, entendeu? A área da saúde, ela tem as suas peculiaridades quando a gente fala da parte contábil? Ah, sim, tem muita tributação diferente que pode ser encaixada para um tipo de sociedade, que não pode para outro. São muitos detalhes que tem que ser observado para cada caso. Depende do faturamento da empresa, então é bem detalhado. E eu imagino que seja um desafio muito grande também para os recém-formados, né? Eu não sei se o Evandro passou por isso, né? Quando ele terminou sua formação, porque eu vejo, principalmente nos profissionais da área da saúde que a gente tem contato, a parte acadêmica, ela é voltada para a atuação ali direto no mercado. Só que os profissionais da saúde, quando caem de fato no mercado de trabalho, eu vejo que na grande maioria das vezes até, eles estão na posição de fazer a gestão ali da clínica ou a gestão do consultório que ele vai abrir para ele, né? E aí ele não tem conhecimento na parte administrativa, contábil, financeira e comercial para poder dar seguimento na carreira dele, né? Perfeito. Isso é uma verdade. As faculdades, elas, com uma total razão, estão focadas em passar aquele conhecimento científico, mas quando o médico forma, ele forma dono de um negócio, dono de um consultório, na sua grande maioria, ou pelo menos de um CNPJ, para poder passar a ter seus recebimentos ali da sua prática clínica, né? Então, se você não tiver uma assessoria contábil mínima ali, para poder te orientar, você fica perdido na situação do dia a dia, né? Sim. Deveria, né, Evandro, até na faculdade ter uma matéria voltada aí para gestão, né? Uma parte financeira que não fosse uma matéria de contabilidade, mas acho que seria importante, porque a gente atende recém-formados lá em medicina e a gente vê que o pessoal sai totalmente perdido, não sabe nada, e aí é difícil até encaixar. É o que você falou, precisa mesmo de uma assessoria aí nessa área aí. O Homero também, que está aí nessa área, ele deve perceber isso, né, Homero? Com certeza, Guilherme. E a gente percebe assim, como a saúde é uma área muito regulada, né? Os médicos entram no mercado de trabalho, começam a ter contato com legislação, com tributação, e começam a ver os desafios, as barreiras que tem para entrar, às vezes abrir um consultório, ou ter um CNPJ para prestar um serviço para um hospital, né? Para começar a faturar, questão de contratação, né? Qual regime vai adotar, os riscos que tem de ser empreendedor, ou de vai trabalhar sozinho, vai ser um autônomo. Então, a legislação, né? A assessoria está aí para ser desbravar essa legislação, entender um pouco mais esse emaranhado, essa complexidade que tá, né, que ele vai acabar sendo inserido, né? Só para você ter uma noção da diferença, né? A pessoa que sai da faculdade, se não monta uma empresa, vai pagar com pessoa física, vai trabalhar com pessoa física, ele vai pagar de imposto ali 27,5%, quando se ele fizer uma PJ ali, inicial, no Simples, tem vários segmentos que você pode, no anexo 3, o anexo 5, tem várias coisas diferentes, mas ele cairia de 27,5% para 6%. A diferença é muito grande, então ele tem que realmente fazer um estudo dentro dessa área aí, para poder... Até porque no começo já é difícil, né? O cara ali fazendo plantão, já é mais difícil ali o rendimento, então ele tem que buscar pelo menos uma tributação mais barata para sobrar mais para ele no final, né? Ô, Evandro, hoje, sim, eu não sei se a gente consegue generalizar, mas, por exemplo, o médico, ele finaliza ali a sua formação, o que costuma ser o caso mais comum? Geralmente ele
ele vai dar plantão em alguns hospitais e ele também tenta abrir ali um consultório ou atender um consultório numa clínica. O que costuma acontecer? Na sua grande maioria, nenhuma delas foge da necessidade de abertura de um CNPJ para prestação de serviço, né? Porque isso acredito que a grande maioria dos recém-formados já tem, nos dias atuais, já tem uma consciência e um contato um pouco maior com essas situações, né? Mas quando o médico recém-formado, ele acaba procurando sempre plantões de clínica médica, né? Seja em cidades pequenas, onde tem a oportunidade ali, ou eles tendem a caminhar para grupos maiores de atuação, né? Que existe já aquele corpo de paciente e aquela clientela já formada ali. Acredito pouco que, fora algumas exceções, que o médico recém-formado abra a sua clínica e comece a trabalhar. Uhum. Né? E aí, nesses casos, ele precisa necessariamente ter um CNPJ? A maioria dos hospitais que vai trabalhar já exige que essa pessoa monte uma PJ hoje. Porque, na verdade, quando... Para dar plantão no hospital. Para dar plantão, porque, na verdade, quando o hospital contrata uma pessoa física, para o próprio hospital sai mais caro também. Ele paga aí 20% a mais de INSS, ele tem uma tributação quando ele está contratando uma pessoa física que não existe quando ele contrata uma pessoa jurídica. Então, o próprio hospital é bom e também para o médico é melhor ainda, porque ele também paga um imposto bem mais reduzido. Nesse caso de contratação de pessoa física, seria em regime CLT? Ou não? Às vezes não, tem CLT, mas ele pode ser também profissional liberal através de RPA. Entendi. E aí, tendo em vista esse contexto, qual que é a primeira decisão que o profissional da saúde ele precisa tomar? Vai ser com relação a qual regime tributário vai ser, ao tipo de empresa que ele vai abrir? Acho que a primeira situação que ele deve tomar é procurar uma contabilidade, né? Para poder, na verdade, a gente tentar esclarecer, ver qual que é a decisão dele, o que ele pretende da vida ali, se vai ser só plantão fiscal, plantão médico, o que ele vai fazer, para depois a gente orientar ele. Mas na grande maioria das vezes, realmente, a PJ é o melhor caminho. Entendi. Aí dentro da PJ tem vários segmentos que a gente pode colocar. Eu acho que não tem uma cultura muito enraizada, mas é muito importante o médico fazer um planejamento tributário, né? Entendeu? Para quem ele vai trabalhar, quanto tempo ele vai trabalhar, qual que é a perspectiva dele, tem interesse em montar um negócio dele, para onde ele vai seguir no futuro. Então, assim, formalizar, eu acho que passa até primeiro pela contabilidade para entender o custo disso tudo. E depois, como é que ele vai se registrar, abrir um CNPJ, vai montar uma sociedade, né? E aí, né, no mercado existe tudo, né? Existe gente tentando inventar roda e tal, querendo trabalhar através de criar SCPs e criar outros formatos aí que a gente, às vezes, né, acha que não está muito correto, mas tem de tudo, né? Tem muita criatividade, tem muita coisa que gera problema, é passivo, né? Às vezes o médico não sabe, até por não ser informado nessa área, a gente entende perfeitamente, o médico não tem que vir entendendo de gestão, de tributação, mas como ele vai buscar informação em vários lugares, pode ser que ele saia mal informado por uma ideia que é muito criativa, mas não funciona na prática, vai gerar um passivo para o futuro. Então é isso aí. Agora, saber o que ele quer do futuro é muito importante sem ter que decidir o futuro dele, mas para onde ele quer ir, qual tipo eu quero ter uma sociedade, eu quero montar um grupo para fazer, por exemplo, anestesista, quero montar um grupo de anestesistas, trabalhar no hospital, não, eu quero montar o meu consultório, não quero trabalhar como autônomo, ele tem que entender até para poder o contador poder ajudá-lo. Aí o planejamento tributário ele é feito a partir dessa decisão, então, de qual caminho ele quer trilhar. Exatamente. E também onde ele está inserido, né? Eu já estou inserido numa realidade que eu também podem ter me imposto colocado para ele, proposto algo que ele precisa negociar melhor para que não fique caro para ele, né? Às vezes favorecendo algum contratante, algum parceiro, algum sócio, enfim, pensar nesse modelo. E hoje também a questão societária é importante. Os médicos se associam para prestar serviço para terceiros, criam sociedades, e é muito comum na área médica isso, né, Guilherme? Monta uma sociedade, o Evandro deve ver muito disso, se associam, montam uma sociedade para fazer quase com 100 de custo, só para dividir, ratear a despesa. E, em dado momento, alguns médicos vão se desgarrando, vão conseguindo outro serviço, e aí gera, às vezes, crise societária. Então, não é nem só para uma questão tributária, também né, ter juízo para a questão societária. Se preparar para fazer um bom acordo de sócios, pensar no modelo societário que é melhor, e aí fazer um planejamento
tributário junto, entender aonde, né, qual tipo de trabalho que ele vai ter, tudo isso. É um arranjo de Nessa planejamento, né? parte societária que você está falando, né, Homero, realmente acontece muito disso, né? Eles acham que, às vezes, para dividir as despesas da empresa, montar 3, 4, quanto mais gente colocar na sociedade, acha que as despesas vão ser menores. Mas não é, porque, na verdade, tem certas despesas que são fixas e a outra vai ser proporcional ao faturamento de cada um. Então, acaba, às vezes, criando mais uma dificuldade futura, igual o Homero está falando, né, numa dissolução futura, uma questão de um lucro ali, de alguma coisa que pode vir a ter um problema, e fica mais difícil depois de sair disso. Então, realmente, essa é uma outra análise aí que tem que pensar bem se vale a pena, até que ponto vale essa sociedade, né, para Exatamente. amanhã não ficar ruim. O caso da sociedade seria de alguns profissionais se unirem para montar uma clínica, por exemplo. Isso, é porque às vezes ele acha que é despesa fixa, por exemplo, ele tem o CRM ali, ele tem o ISS, tem os honorários da contabilidade, ele acha que rateando essas despesas fixas vai ficar mais barato, mas na verdade acaba que muito é proporcional. Hoje em dia, a única despesa fixa, vamos dizer assim, que existe é o CRM, as outras são todas proporcionais ao faturamento de cada um, entendeu? E muitas dessas pessoas, elas na verdade, às vezes ela não tem uma clínica física montada, ela monta a sociedade para poder fazer a divisão dessas despesas, porque um atende no hospital, o outro atende em outro hospital, mas realmente ele não tem ali o físico ali para poder ter um consultório. Se tiver a parte clínica, mas isso é um passo, né, Evandro, que eu acho que acontece um pouco depois. O cara, quando sai da faculdade, ainda não tem aquilo, né? Mais para frente, quando ele já está mais dentro do mercado, aí sim, ele pode montar uma sociedade, uma física mesmo, realmente, alguma coisa assim, né? Perfeito. Que eu posso complementar com isso, que realmente existe, eu, no meu caso, na minha experiência, super recomendo ter sempre ao seu lado uma assessoria contábil e tributária, com a parte advocatícia, né? Porque o que eu vejo a realidade acontecer é que existem muitos médicos aventureiros, né? Que estudam basicamente ali a parte contábil e tentam praticar com pouco conhecimento que tem, né? E é uma discussão que às vezes eu e o Guilherme a gente tem na sua grande maioria, mas o médico ele percebe a carga tributária em cima da sua remuneração só depois que trabalha e vai falar, ué, mas eu tinha que... cadê aqueles R$100 de consulta que eu atendi aqui? Os R$100 viraram R$50, viraram R$40. Pô, isso aqui tá errado. Aí vai lá no dono da clínica, vai e fala, ô dono, aqui, ó, isso aqui tá errado. O que que é? Não é assim o prestador. Isso daqui acontece porque existe essa carga tributária e depois quando entra ou pessoa física ou pessoa jurídica, existe isso daqui também, né? Então, você fazer as coisas por achismo ou por achar que que detém um conhecimento pequeno ali, não recomendo não. Vai bater cabeça. Sim, ainda mais que essas questões esbarram na legislação, né? Então, às vezes, um equívoco pode acabar virando realmente um problema, né? Que a pessoa vai ter que arcar com essa decisão errada, né? Por falta de informação e de conhecimento. Com certeza. Esse passivo aí que muitas das vezes as pessoas não pensam, né? A gente fala assim, vamos fazer isso dessa forma hoje. O problema é que a gente tem que pensar o seguinte, a Receita Federal, a Prefeitura, todo mundo, eles têm 5 anos para poder te pegar lá atrás e vir te autuar. Isso, às vezes, vira uma bola de neve. Então, isso realmente tem que ser bem pensado e estruturado. Uhum. Quando a gente fala de tributação, tem um tipo de tributação para o médico autônomo e um tipo de tributação para a empresa médica? Sim, a pessoa ali quando está no autônomo, ele paga ali 27,5% de imposto de renda e ainda paga mais INSS, que chega até 20%, tem um teto do INSS, mas ele tem um valor que paga. E na pessoa jurídica, vamos supor, nós estamos falando de um início de vida aí empresarial. Se ele, por exemplo, estiver num Simples, no anexo 3, ele chega a pagar 6%, ou seja, paga aí 20% a menos de imposto. Então, realmente, isso tem que ser bem estudado e analisado. Sim, e aí estão tendo a possibilidade de constituir uma empresa médica
olhando por esse lado, pode ser um benefício. Na grande maioria das vezes, a pessoa jurídica ela é mais vantajosa, né? Uhum. E aí a gente entra em várias análises tributárias que pode acontecer. O cara pode ser simples no anexo 3, pode ser simples no anexo 5º, ele pode ser lucro presumido, ele pode ser lucro real, a gente também tem a sociedade uniprofissional na prefeitura para pagar menos ICS, então são várias situações que a gente tem que ver qual que se encaixa melhor a cada tipo de sociedade, o rendimento que o cara está tendo, tudo isso, se vai ter funcionário, se não vai, tudo isso para ver a melhor análise aí. Uhum. E aí, se for tomada a decisão de que abrir uma empresa médica é a melhor opção, aí precisa definir também qual que vai ser a estrutura empresarial, né? Que aí a gente tem como, por exemplo, microempresa, né? Empresa de pequeno porte. Exatamente. Na verdade, até vamos falar nisso porque tem muita confusão, porque como tem muito conceito, né? Uhum. Mas é só uma classificação contábil, né? Para fins de tributação. Porque esse modelo societário pode ser um modelo empresarial, sociedade. Você pode ter uma sociedade simples, né? Que na verdade que pode ser unipessoal, uniprofissional, perdão. Você pode ter um unipessoal, uma sociedade que, né, só tem um sócio, você pode ter com várias pessoas, mas enfim. O modelo de sociedade limitada, ele permite que você tenha mais sócios, ou possa ser apenas uma pessoa física com uma sociedade com proteção patrimonial, mas aí você vai adequar o modelo com, de repente, a faixa de tributação pelo seu faturamento bruto anual, 4.800.000, 360 mil, mas eu posso ser simples e ser uma sociedade uniprofissional que reduz a carga tributária de ISS, mas aí tem que ser estudado porque pode ser uma falsa impressão que o modelo é melhor que o outro, quando na verdade o que influencia é o seu tipo de negócio, é o que você vai prestar. Então, assim, às vezes o cidadão, né, o médico, né, faz uma sociedade, quer fazer um uniprofissional, junta um monte de médico, faturamento baixo e paga um ISS enorme porque colocou muita gente, achando que ouviu falar de alguém que é melhor esse modelo. Então, de fato, tem uma complexidade que quando a gente fala em o sistema tributário brasileiro ele é difícil. Mas assim, já é difícil operar para quem tem, né, quem está no modelo. Levante sabe muito bem lá, lucro real, a dificuldade que é. Mas quando você entra no modelo e ele é bom para você, você entende a vantagem dele também. Então, assim, é preciso entender o que é bom para você para servir o modelo também, né? E hoje ainda na parte societária que você está falando, antes o pessoal tinha aquela situação, né? Para ser limitada tinha que ter no mínimo 2 sócios, né? Hoje em dia já não precisa mais, né? Você consegue a sociedade unipessoal ali, montar uma empresa, um médico sozinho, ele consegue montar uma empresa e fazer ali a vida dele nessa parte de plantão, nessa parte de atendimento, sem problema nenhum, sem necessidade de ter um sócio. Quando ele não tem uma estrutura física. Agora, quando ele tem uma estrutura física, às vezes ele quer realmente dividir ali com o outro para baixar os custos ali, né, de aluguel de imóvel, essas outras coisas. O Evandro, lá no hospital, você sempre teve o mesmo regime tributário ou você passou por uma mudança em algum momento? Passou recentemente por uma mudança. Guilherme foi grande parte disso, na verdade, e das nossas discussões, né? A gente saiu de lucro presumido para lucro real. E como que isso impactou, assim, desde da rotina até questão de resultados lá para vocês? Que o resultado muda significativamente, né? Mas você tem um planejamento a se respeitar. Acho que o Guilherme pode falar até melhor do que eu em relação a isso, mas você sempre tem que estar fazendo essa análise, né? Lucro real, lucro presumido, lucro real e ver o que é melhor para você ali, né? Mas a gente teve um ganho bacana depois que a gente passou para lucro real, né? A diferenciação ali no Hospital Evandro ali porque, na verdade, é o seguinte, o hospital já tem muita despesa, né? Já acontece que as despesas são altas de um hospital, então o custo, a lucratividade é muito mais baixa. A diferenciação de um lucro presumido para um lucro real é o seguinte, o lucro presumido, o governo presume que um hospital está tendo uma lucratividade de 8%, e aí paga alguns impostos em cima dessa lucratividade. Já no lucro real, não, é a realidade do que acontece. E muitas das vezes, essa lucratividade é menor do que esses 8%. Então, vale a pena ser o lucro real, para você não pagar imposto por uma coisa que você realmente não está tendo de lucro. Entendi. E lá a gente faz essas análises anuais para ver se vale a pena o lucro presumido, se vale o real, mesmo no hospital que tem
há uma diferenciação de uma carga tributária menor por ser uma equiparação ao hospital. Tem situações, né, que o Américo também pode até falar, de algumas clínicas que existe situação de conseguir uma equiparação hospitalar, dependendo dos seus requisitos. Mas o lucro real lá foi vantajoso. É lógico também que é muito mais delicado uma contabilidade de lucro real. Uhum. Você tem que ter muito mais detalhe, ali tem que ser tudo certinho, sem problema nenhum, entendeu? Os pagamentos, ter as notas fiscais, você tem alguns procedimentos que você tem que adotar para ser um lucro real, que ele é bem mais trabalhoso, mas é a realidade do que acontece. E Não é existe tudo- a fiscalização mesmo em cima disso. Com certeza. A fiscalização, hoje a fiscalização ela está muito eletrônica, né? Não é mais aquela época que o fiscal batia na sua porta, vão olhar seus documentos, vão olhar. Hoje você entrega tudo para a fiscalização. Uhum. Você tem SPEDs, né, que você informa ali cada um dos seus lançamentos, cada um dos seus pagamentos, ele tem esse acesso a isso bem detalhado. Então, se eles quiserem olhar lá de lá mesmo, ele já olha e já vê o que está acontecendo. Uhum. E seus prestadores também te entregam, né? Na verdade, tudo é cruzado, né? Tudo Mas o cruzado. Guilherme falou uma coisa muito interessante aqui, até pela contabilidade, o Evandro hoje, né, já tem uma experiência de lucro real, que eu acho que quem está numa atividade hospitalar e já é consolidado, já tem muito custo, já sabe, já está administrando suas despesas de forma mais organizada. Agora, quem começa, aí vem a jornada, né? Quem começa como recém-formado, que precisa de se organizar, começa como prestador, avulso, e tem uma coisa que é muito, que a gente ouve falar muito também, assim, eu quero ser MEI, né? Quero ser MEI, sou MEI, pô, você não pode. Até entender o que são esses conceitos, né, de tipo de forma empresarial, né? Mas assim, ele entender que ele vai entrar numa jornada que, se ele quiser chegar, eu quero ser um hospital. Você sabe a dificuldade, né? Seu pai sabe muito bem como é difícil. Mas é impossível, não. Mas ele tem que respeitar essas etapas. Então, eu vou começar como prestador, monto uma clínica, eu estou no 32% ainda prestador de serviço para ser um lucro presumido, vou passar para quero me equiparar a um hospital, vou me estruturar para isso, vou ter vigilância sanitária, tem que ter preparação para ter, né, entrar num acordo sindical, vou me organizar com meus prestadores, tem que contratar médico. Então, ele vai se organizando para escalar dentro de uma jornada que ele pode ir de um prestador autônomo até um hospital, mas ele tem que saber, ele tem que ter esse projeto bem preparado, porque isso vai exigir dele muito esforço e muita organização. E aí vem a parte da contábil, né, jurídica, que a gente está falando aqui, de eu tenho que ter alguém que entenda qual momento e como me passar, como mudar de faixa, né? Eu tenho que cumprir essa etapa bem feitinha, porque senão eu não consigo, eu fico sempre agarrado e imaginando que a carga é tributária, né, me lamentando com algo que eu também não me preparei para fazer, que aí eu acho que quem tem experiência sabe, né, a dificuldade. Eu acho que a história aí do Hospital Evandro Ribeiro, ele conta exatamente isso tudo que a gente está falando, porque o pai do Evandro aí começou lá atrás como consultório, quer dizer, nós participamos de tudo isso. Seu pai, na verdade, é meu pai também, eles trabalharam junto como consultório, depois passou por uma empresinha, depois passou por lucro presumido, e hoje em dia é um hospital renomado na cidade e no lucro real, uma empresa que hoje deve gerar lá em torno de quase 100 empregos, né? E eles passaram por tudo isso. Toda essa etapa foi passada e foi mudando. E nem por isso a gente não deixa de analisar a cada ano se continua sendo a melhor opção aquela ali do lucro real, porque pode ter uma coisa nova, pode ter alguma coisa que vale a pena, né? Perfeito. Na verdade, eu posso até complementar isso, que a assessoria contábil e de um bom advogado é extremamente necessário, porque a legislação está o tempo inteiro mudando, né? A gente provavelmente deve ter uma próxima mudança recente agora das cargas tributárias, a gente não sabe quanto que vai ter, mas provavelmente vai ter, isso daí deve impactar nos negócios de saúde como um todo, né? Isso vem sendo discutido e muito, né? E recentemente a gente teve uma outra que foi equiparação hospitalar, acho que o Américo pode falar melhor sobre isso, mas que é também outra possibilidade passível de discussão. Então você precisa ter gente boa te assessorando para poder te gerar as oportunidades ali de melhorar seus ganhos no futuro, mas sempre dentro da legislação, porque acho que o problema pode ser muito maior lá na frente, né? Sim. O Evandro falou sobre a questão da equiparação, acho que é até importante, Guilherme. Isso, eu queria que vocês explicassem pra gente o que é a equiparação hospitalar. Eu acho assim, a primeira coisa, até antes de falar da equiparação, que eu acho que a contabilidade tem um princípio da prudência, o direito também tem a sua prudência, né,
nada que a gente faz, a gente vai estressar o limite da coisa para poder fazer um planejamento que coloque o médico em risco. Eu acho que isso é grande importância. O Evandro sabe muito bem que é isso. O Evandro é um médico, mas tem uma visão empresarial arrojada. Ele traz desafios para nos testar. Sabe que a gente tem que, né, ir no limite, mas ler a interpretação. Tributação também tem tem sua interpretação. E a gente não pode exagerar na dose. E é muito comum hoje você ver todo mundo falando de, né, você fala de outros assuntos como holding, todo mundo consegue tem uma grande visão sobre a coisa. Mas a equiparação hospitalar veio de uma decisão, um tema do STJ, uma decisão que o STJ teve recente, não é tão recente assim, mas que ele equiparou algumas atividades de saúde, né, aquilo que é uma atividade de saúde, ao hospital, né, atividade hospitalar, desde que cumpra alguns requisitos, né, tem licença sanitária, de fato, exerça algum tipo de atividade de saúde que não seja consulta, pode ser até ambulatorial, cirúrgica, enfim, de alguma complexidade, e que seja baseado numa estrutura empresarial, não pode ser uma sociedade simples, e com base nisso ele passa a ter, né, dentro do lucro presumido, ter a base de cálculo reduzida para 8%. E 12% da contribuição social. Isso cai de 32 para 8, uma carga, uma diferença brutal. Muita diferença. E aí o Guilherme tem muita experiência que a gente vê que isso traz uma grande vantagem. Isso te faz ser competitivo dentro de uma área em que você quer crescer. Né? Você sai você muda de fato, mas você tem que ter a certeza, né, a consciência de que você não está feliz só por economia. Você tem que estar intencionado em criar uma atividade que seja equiparada hospitalar mesmo. No final ali, né, Homero, a gente está falando de uma redução de imposto ali final, uma empresa que não que é atividade médica e que ela está sem equiparação hospitalar, ela paga ali 11,33 na parte federal e ela passaria a pagar 5,93 com a equiparação hospitalar. Então, assim, uma redução aí praticamente de 5%, né? Então, é uma redução grande. Só que nem todo mundo pode, né? O cara às vezes é só um consultório médico e ele quer aquela equiparação porque escutou que aquilo ali ele só faz consulta, então ele não tem direito. E muitas vezes eles entram naquilo e aí entra aquilo que nós falamos lá atrás. A fiscalização pode vir futuramente, ela tem 5 anos para vir fiscalizar, não aceitar aquilo e vir com a multa, juros, tudo em cima disso aí. Então realmente ela tem que ser analisada, acho que ela não pode ser banalizada, de qualquer jeito, todo mundo, e isso a gente vê hoje na internet, né, várias matérias aí, e muita gente entrando de qualquer jeito, entrando de cabeça no negócio, mas eu acho que a gente trabalha mais ou menos igual aí o Homero aí, a gente tem muita prudência para poder falar com a pessoa que ela pode entrar naquilo para não ter problema futuro. E quais são alguns dos requisitos para poder fazer equiparação hospitalar? Eu acho que assim, o Guilherme falando sobre isso de analisar, né? E acho que passa por aí, porque você tem que fazer uma atividade, né, análoga à de hospital. Então, dentro de um consultório médico, muitas vezes você não tem nem estrutura, né? Você nem consegue fazer algum tipo de trabalho que seja minimamente invasivo, algo que você tenha algum mínimo de risco, algo que traga, de fato, a necessidade de ter uma estrutura parecida à estrutura de saúde hospitalar. Como, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Por mais que seja uma cirurgia que, por exemplo, dá para fazer numa clínica. O bom de toda interpretação é que ela tem sempre dois lados, né? Mas assim, o que é a questão? O STJ fala que é toda atividade de saúde, toda ação de saúde que não seja consulta, né? Então, qualquer atividade até ambulatorial que seja, ela está equiparada. Só que a questão é isso, o Guilherme falou, não é porque eu tenho um consultório e eu faço qualquer tipo de atividade que seja de saúde, eu posso dizer que não é consulta, e o que diferencia uma consulta de um procedimento. Então, assim, o que passa a ser um procedimento minimamente complexo, né, que eu acho que aí tem uma zona que eu também não conheço pela prática de assistência à saúde, mas desde que você consiga ter um mínimo de necessidade de algum aparato que não seja somente uma análise, uma anamnese, né, você passa a ter uma atividade hospitalar equiparada. Só que isso, quando a gente fala assim, na minha visão, na visão de um fiscal, na visão de um juiz, na visão da Receita Federal, isso pode variar muito. O que é importante? Ver a documentação. Ver como é que está o seu contrato social, qual atividade que você tem lá no seu CNAE, qual que é como é que você emite as suas notas, se você segrega a atividade de consulta para atividade de fato de procedimento, e qual que é a sua especialidade, enfim, como é que configura e como é que você se enquadra, para aí sim dar uma orientação segura. Não é só dizer assim, se você não faz consulta, você está enquadrado. Entendi. Por isso é que eu acho que essa prudência que a gente tem que ter. Entendi, porque às vezes pode ter, por exemplo, um estabelecimento, uma clínica, que
que às vezes quer se enquadrar na equiparação hospitalar, pode fazer algum procedimento que é caracterizado ali como ambulatorial e não como uma consulta, mas às vezes ele não está emitindo nota de que tá acontecendo de fato aquilo ali, pode vir dar um problema, né? Exatamente. Eu acho que na oftalmologia, por exemplo, eu não sei como funciona a questão de lentes, por exemplo, né? O que você, se você faz uma consulta e você orienta algum tipo de material, você usa algum tipo de material que não seja somente a caneta e o papel, né? Até que ponto isso é consulta, até que ponto isso é um procedimento. Então, assim, tem que entender em cada setor, em cada especialidade de medicina, o que você diferencia de uma consulta para algo que seja um procedimento, de Uma fato. clínica odontológica poderia ter equiparação hospitalar ou tem uma restrição? Então, até já existe essa tese sendo ventilada, né? Já tem decisões sobre isso. Isso não foi pacificado não foi pacificado, assim, o julgamento não foi tão profundo nesse ponto. Mas se é uma atividade de atenção à saúde, né, saúde bucal, ela em tese enquadraria. Isso vai se consolidar agora nesses próximos julgados. Tem gente já aplicando. E se for de fato, né, tem procedimentos que são odontológicos que são até Sim, uma muito cirurgia invasivos, ortognática, né? Exatamente. Mas é possível entender caso a caso. Agora, seria enquadrado pela atividade em saúde. Uhum, entendi. Bacana. Ou seja, não dá para fazer as coisas por achismo, né? Tem que ter gente experiente te ajudando. Sim. E não só tem que ter muito conhecimento, né? Que não adianta a gente que não é da área querer entender disso, que eu acho que a gente nunca vai entender o suficiente, mas é questão também de entender o suficiente para poder ir para o melhor caminho, né? Que isso pode trazer diversos benefícios, iguais os exemplos que vocês trouxeram aí da quantidade, da diferença aí da porcentagem de imposto, né, que pode pagar de um caso para o outro. Tem também a questão do livro caixa, né? O que é o livro caixa? Como que isso impacta nessa questão? O livro caixa, ele impacta muito, a gente só vê isso no imposto de renda, na época de fazer o imposto de renda da pessoa física, né? Porque ele existe aí quando não é a pessoa jurídica, quando ele está trabalhando na pessoa física, as despesas do consultório dele ali é como se fosse uma contabilidade de lucro real. Então, todas as despesas que ele teve ali durante ao ano ali, né, pagamento de funcionário, pagamento foi fazer um congresso, várias despesas que ele vem a ter com a atividade profissional dele, que tem que ser realmente atividades, gastos linkados à atividade dele, porque isso é um problema também. Chega na hora de fazer livro caixa, as pessoas falam assim, vou lançar qualquer despesa, vou lançar despesa aí de gasolina, despesa de... E realmente não pode. Então, quer dizer, o que eu falo muito é o seguinte, gente, hoje aceita tudo, só que você tem que lembrar que você tem 5 anos para ser fiscalizado. Uhum. E aí pode vir a surpresa futura. Hoje está tendo uma redução, que amanhã essa multa fica pesada. Então, tem que ser esse livro caixa, né, Evandro? Tem que ser bem estudado também, né? Não, Ele não deixa pode... para a última hora. É isso aí. Vou usar uma frase que eu brinco com o Evandro, porque assim, o advogado não é coach, né, Evandro? A gente não tem que te encorajar a fazer as coisas, a gente tem que falar o que dá errado. Então, assim, é isso aí, e tem razoabilidade na coisa. Eu vou ter um imóvel que eu alugo de mim mesmo aqui, da minha esposa, que paga um absurdo. Não adianta você tentar inventar uma forma do negócio ser favorável a você. Uhum. Você tem que ter razão, tem que ter prudência, tem que ter bom senso, né? Sim. Senão você arruma só alguém para te encorajar a fazer coisa errada e depois Não vale a pena não é o você risco, que né? responde por isso, né? Seu cliente. Né? Nem coach, nem mágico, né? Nem Tem mágico, uns também que nem querem que faz mágico, mágica, tem né? E nessa questão do livro caixa, que essas despesas elas vão ser deduzidas, aí no caso tem que ter um faturamento, então, na pessoa física. Sim. Ou não, isso vai para a pessoa jurídica. Não, é isso aí. Para ele ter o direito do livro caixa, ele tem que ter o rendimento como pessoa física, Uhum. entendeu? E, inclusive, essas despesas são limitadas ao rendimento dele. Então, se ele ganhou no ano 100 mil, as despesas dele também, que seria dedutível, seria esse limite de 100 mil na pessoa física. Uhum. Entendi. E aí isso tudo tem que ser acompanhado, por exemplo, ao longo do ano para decidir como que vai classificar cada coisa, né? Geralmente a gente já tem estudado, né, a atividade ali no médico, aí quando vai lá no escritório, por exemplo, a gente conversa, vê se a pessoa tem aquela condição de fazer o livro caixa ou se ele vai ser melhor pela pessoa jurídica. E aí, quer dizer, chega na época do imposto de renda, isso é mais trabalhoso, porque aí é a época de realmente colocar aquilo ali na declaração, né?
Então, isso que o Evan está brincando aí, não pode deixar para a última hora, porque às vezes realmente tem aquela despesa que eu esqueci, tem aquela outra, e aí aparece na época do imposto de renda um monte de coisa, aquela correria, porque a hora que a gente dá a conta para eles pagarem de imposto de renda, eles tomam cada susto, os médicos, como que eu abaixo essa conta, como que eu abaixo? Eu falei, olha, você veio livro caixa, que despesa que você tem, então acontece muito E tem disso. outras despesas, né? Você tem pensão alimentícia, saúde, educação também entra Isso aí já não no livro caixa, mas na redução do imposto de renda, né? Tem que ter alguém que te acompanhe, sabe o seu histórico e vai te ajudar pro ano seguinte. Então tem que começar no início do ano, senão no final do ano não tem como resolver. Sim, no início da conversa eu te perguntei se a área da saúde tinha muita peculiaridade, né? E eu acho que está respondido, né? Com certeza. Isso aí, acho que nós nem chegamos a falar em todas, né? Porque, por exemplo, igual uma empresa do Simples, uma empresa médica do Simples, ela dentro do próprio Simples, que só tem um nome, de Simples ele não tem nada, a gente tem uma situação, por exemplo, do anexo 3 e do anexo 5º. O anexo 3, por exemplo, ele tem que ter uma folha de pagamento ou um prolabore que representa 28% do faturamento. Se ele representar 28%, ele cai no anexo 3. Se representar menos, ele cai no anexo 5º. E a diferença é muito grande, porque o anexo 3, vamos pôr na faixa inicial ali, nós estamos falando de 6% de imposto. Contra o anexo 5º, nós estamos falando de, arredondando, 12%. Então, é o dobro, entendeu? Então, dentro disso, a gente consegue fazer algumas planejamentos tributários, porque às vezes vale a pena lançar um prolabore mais alto para o médico, para que ele caia naquela faixa ali dos 28%, para cair no anexo 3. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser realmente estudado e detalhado. É bem complexo, não é tão simples como estão propagando isso aí pela internet, entendeu? Muita gente querendo entrar nesse nicho de médico e tal, acha que é fácil, mas não é tão simples assim, não. Recado principalmente para os recém-formados, então, não tentem fazer por conta própria, né? Procura um profissional especializado, né, para poder auxiliar, que isso faz toda a diferença, né? Não vale o risco, né? Igual a gente trouxe vários exemplos aqui. Com certeza. Acho que isso aí é muito importante, realmente, procurar uma ajuda, né, profissional, né? Não estou falando lá da MB, mas qualquer contador que seja, né? A gente tem que realmente procurar uma ajuda profissional. Sim. Eu acho que a importância disso é muito grande, né? E também de uma advocacia, porque com tanta mudança tributária, com tantas situações tributárias, às vezes ali desde o início você já consegue criar uma situação que o cara às vezes o cara acabou de formar, mas ele já tem uma família ali que já tem uma situação, às vezes já tem uma clínica, tem um hospital, e desde já ele já começa a pensar já no futuro, para não começar a fazer aquilo errado ali desde a frente. E não estou falando nem só da área médica, mesmo na vida financeira e, vamos dizer assim, de imposto de renda da pessoa, a pessoa começa a adquirir ali um imóvel, adquirir outro, e vai fazendo uma mistura ali, que se ele tiver aquilo planejado, fica tudo mais fácil lá na frente, que é o que o Almeida falou há pouco aí, através de holding. Não que todo mundo tem que ter holding, isso aí também virou hoje em dia quase que uma seita, né? Todo mundo quer montar holding, como que é, às vezes quer montar, não sabe nem o que é, e se ele vai ter algum benefício ou não nessa história, mas também tem que ser analisado, né? E tá vendo mudança, a gente acompanha, né, faz trabalho junto com o MB, acompanha a transformação do mercado, e aí a gente também vê quem são, né, as pessoas parceiras assim, que estão acompanhando a transformação, que hoje, eu imagino que eu vejo a contabilidade acontecendo isso, no direito acontece isso, o contador, o advogado deixaram de ser aquela pessoa que estão só ali te mandando a guia para você pagar o imposto e pedindo o seu extrato no final do mês e tá te assessorando a fazer uma gestão que também é financeira, porque você tem que pensar qual que é o resultado da sua operação, se está sendo lucrativo ou não, qual é a melhor forma de você estruturar a sua folha de pagamento. Enfim, isso é gerencial também, isso é muito importante. A contabilidade gerencial, vamos dizer assim, também atua, né? O advogado deixa de ser aquele cara que você vai procurar quando tem processo, tive um problema, vou procurar. Tem que ter uma assessoria te acompanhando. Sim. E aí vem uma outra coisa que também não acho que tem que ser nem MB, não tem que ser HG, mas você tem que pensar que existe uma dose de experiência, né? A tradição, você falou que 50 anos, 55 né? anos. 55 anos no mercado. O HG tem menos tempo de história, mas o tempo que a gente está se formando, os profissionais estão se formando nesse segmento, acabam trazendo também experiência de outros. Então a gente já sabe o que pode ser aproveitado e também tendo uma pegada de assessoria, né? Então, assim, modernizar, inovar,
tá dentro de uma perspectiva de trazer a experiência do que foi para aquilo que deve ser, né? Uhum. Então não é só fazer uma coisa diferente, uma coisa que ninguém nunca pensou. A criatividade nessa hora traz risco. Então acho que Sim. gestão de risco é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Assim, tá sempre pensando em risco contábil, tributário, sanitário, né, trabalhista, enfim, a gente está sempre gerenciando isso, ajudando o empresário a tentar ter menos risco, que é inerente, né? Sim. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a vocês participar aqui desse bate-papo com a gente, foi muito bacana. Muito obrigado, Guilherme, Homero e Evandro, pela participação. Obrigado, viu? Quem Obrigado. agradece é nós. Foi um bate-papo muito bom, né? Uma conversa descontraída, acho que tentando explicar um pouquinho dessa situação médica aí, né? Essa área de saúde, que é bem complexa, mas assim, dando alguns pontos, né? Pequenos detalhes, né? E assim, nós estamos lá à disposição, né? Quem quiser aí pode procurar, será um prazer atender essa área aí. Espero aí que o Evandro indique a gente bastante aí para. Já indico, já indico. Então nós estamos lá de portas abertas. Quem quiser, segue a gente aí nas nossas redes sociais aí. Vamos colocar aqui o Instagram de todo mundo aqui Colocar o embaixo. Instagram aí para a gente poder seguir aí. Beleza, obrigado. Também agradeço aí, foi uma oportunidade de bater um papo, conversar informalmente, descontraído. A gente está sempre em trabalho, né? E sempre está falando de coisas profissionais, aqui foi apenas uma conversa mais informal, mas é isso, gente. É pensar no trabalho de uma forma bem leve. Eu acho que a gente consegue fazer isso quando a gente tem, né, o propósito de fazer bem feito. E o Evandro também, que é um cliente, um amigo, talvez possa dar um depoimento de que isso é verdadeiro até certo ponto, né, Com Evandro? certeza. Trabalhem com gente experiente e planejem, né? Não façam sozinhos. Obrigado, gente.